Olá, olá, boa tarde aí, galera. Então, acho que é a primeira live do ano novo. Então, para quem não sabe, toda terça, 8h30, toda quinta, 1 da tarde, tem live por aqui, a gente falando dos mais variados assuntos pertinentes aí à nossa vida. Então, boa tarde, galera, chegando aí com força, 25 pessoas de uma vez aí. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai falar sobre experiências passadas, né? Experiências presentes da pandemia. E para falar junto com isso, junto comigo, vou trazer aqui a Cacá, Karine Barcelos, vou chamar ela aqui, porque Karine estava numa das turmas de formação que aconteceram durante a pandemia de 2020, quando fechou tudo, né? Então essa turma foi guerreira pra caramba no processo aí, então foi 10. Olá, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Feliz ano novo! Feliz ano novo pra nós. Pois é, Por enquanto ele está esse ano. assustadoramente parecido com o começo de 2020, mas tudo bem. Pois é, bizarro, né? Mas, né, estamos aí. Não tem, não tem problema, né? A gente tem que ir vivendo, fazer o quê? Justamente, aliás, a live é sobre, um pouco não, é bastante sobre isso, né? Nessa perspectiva aí que a gente tem, ninguém sabe onde vai, né? Como que a gente pode usar as experiências passadas que aconteceu para ajudar a gente com o que vem aí no futuro. Mas antes, fala aí para o pessoal um pouquinho de você, o que você quiser compartilhar aí sobre quem é você, o que te trouxe aí pro yoga e o que eu trouxe para você mais tranquilo, né? Tem bastante tempo, então. Bom, quem sou eu? Sou cria total aí do Leandro e do Bruno. Fiz a formação ano passado. Tô perdida agora, foi ano passado, é. Passados fecharam. É, começamos dia 8 de fevereiro de 2000, foi 2021? Vocês começaram. Não, foi 2020. Não, 2020, É. caracoles, Hum. bizarro mesmo. E começamos no primeiro, tivemos o primeiro encontro e depois chegou o fim do mundo, né? E aí a gente ficou meio perdido, o que que ia acontecer assim com a nossa formação, com as nossas expectativas. Eu, por exemplo, estava super ansiosa para fazer essa formação. Eu entrei nos 45 do segundo tempo, assim, eu fui a última, teve uma desistência. Acho que a Flávia me ligou e eu entrei, assim. Então, para mim, eu estava no auge da ansiedade. E com a chegada do fim do mundo, assim, foi um baque, né? E agora? Quanto tempo vai levar? Como é que a gente vai administrar tudo isso? E conseguimos levar, acho, com maestria. Eu sempre brinco falando que nunca haverá uma turma igual a essa, que somos formandos da pandemia. Ficamos aí quase 2 anos juntos, né? Fazendo a formação que geralmente dura um ano ou um pouco menos. Mas em nenhum momento rolou dúvidas do que cada um queria fazer. Você e o Bruno conseguiram administrar tudo com muita maestria. Nunca houve dúvida se a gente deveria voltar presencial ou não. Estava todo mundo muito responsável do que estava acontecendo e que precisávamos todos contar uns com os outros. Eu acho que isso foi o que deu mais tranquilidade para a gente voltar às aulas presenciais. E não era nem comparado ao que está rolando agora, né? Está todo mundo vacinado, então, assim, a gravidade é muito menos. Quando a gente voltou às aulas presenciais, a gente está falando aí de pessoas de mortes muito altas, um índice gigantesco. E mesmo assim, a gente voltou, não teve ninguém contaminado na turma, então estava todo mundo ali com um senso de responsabilidade uns com os outros muito grande. E eu acho que isso foi que deu a segurança e seguimos em frente. Certeza. Mas fala um pouquinho de você, o que você faz, assim, no caso eu sei, né, mas Pois é, o a que você galera. faz, e o que que te trouxe, o que que te levou
o que trouxe o yoga para sua vida e como que você decidiu assim aprofundar? Assim, como que foi esse seu caminho inicial? É, meu caminho com yoga é de muitos e muitos anos, assim, eu era menina nova. É, por o motivo que eu acho que é universal que as pessoas procuram o yoga, que é a ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte e me indicaram o yoga. Eu me apaixonei assim perdidamente. Foi um divisor de águas na minha vida. Não só a parte física, né? Quando a gente entra, todos entram no yoga procurando primeiro a parte física, de asanas. Quando depois a gente começa a entender que o yoga é o que a gente faz fora do nosso tapete, que eu acho que é quando a chave vira, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi que aquela transformação tinha sido alcançada, aí me bateu a vontade de fazer uma formação, mas eu deixei para lá, assim. Na época que eu quis fazer uma formação, eu nem sei se existia, tem muitos anos atrás, 20 anos atrás. Eu nem sei se existia alguma formação. Existir. Existia? Mas não foi algo que eu procurei também, né? Eu tive vontade, mas. E aí a vida vem, atropela. Eu tive 3 filhos. E aí o que aconteceu? A ansiedade bateu de novo na porta, né? Eu brinco que eu vivo. As pessoas perguntam: como é que foi a quarentena para você? Eu falei: tranquilo, porque eu já vivia numa quarentena há muito tempo, há uns 9 anos. Mas eu tive novamente uma crise de ansiedade, mas eu já estava cercada de. O yoga ainda estava. Voltou à minha vida com força total. E foi quando eu resolvi novamente fazer. Não, eu resolvi. Não, já voltei, já estava praticando. Eu falei, não, agora eu vou fazer uma formação. E me indicaram vocês, uma terapeuta ayurvédica. E eu não pensei 2 vezes, né? Principalmente por causa do estudo de Vedanta. Hoje em dia eu trabalho só com yoga. Então, assim, eu vivo yoga e trabalho com yoga. Comecei a formação muito certa que o que eu queria fazer era abrir o meu estúdio. Isso E nunca vai foi acontecer dúvida. agora, né? Aliás, né? Vai acontecer, está acontecendo já. Março, espero que estejamos aí inaugurando o espaço para todos nós, né? Eu falo que essa é uma conquista não só minha, é a conquista de 40 pessoas que estavam comigo há 2 anos atrás, lá no Sarasvati, com você e com o Bruno, né? Então, eu acho que o movimento é esse, agora, no momento. Não estou dando tanta aula, porque quando a gente vai para esse caminho de empreendedorismo, o negócio fica um pouco mais puxado, né? Então, eu estou focada assim mesmo na abertura do estúdio. Mas eu pratico, a minha prática pessoal, ela existe diariamente. E o que não sei se o pessoal às vezes, porque a ansiedade fica uma coisa meio batida hoje em dia, né? Mas eu acho que só quem tem realmente consegue dizer de fato assim o que acontece com você, né? Como que a pessoa se sente e qual a diferença que realmente faz ter alguma coisa que pode, na qual você possa se apoiar para poder realmente, sabe, dar um suporte assim nesse pai. Então, né, nesse sentido, para você, como que era assim? Como que você se sentia realmente? Como que era assim sua realidade, assim, seu dia, assim, as coisas, sei lá, como que funcionava para você e de que maneira você diria que foi essa. Porque não é da noite para o dia, né? Não é uma coisa, um processo, né? Se instala, a não ser que tenha um trauma, uma coisa assim, se instala como um processo e também vai embora assim como um processo, assim. Como que para você vê isso olhando para trás, assim? O que te traz isso à mente, assim? É engraçado, né? Olhando para trás, eu consigo reconhecer que eu acho que o primeiro estágio da ansiedade é uma mente inquieta demais. Sabe aquela mente que tá. Ela não desliga em nenhum momento, né? A gente entra numa sede de tentar projetar o futuro de qualquer maneira, né? Eu costumo dizer que a depressão é quando a gente tem um apego ao passado e a ansiedade é quando a gente quer projetar, quer adivinhar, né? O que vai acontecer. Os meus sintomas de ansiedade eram físicos, né? Quem tem ansiedade sabe que a gente tem taquicardia, a gente começa a achar que
a gente vai ter um piripaque. Eu cheguei até a ir para a emergência de hospital, falei, olha, eu estou infartando. E a médica, você não está infartando porque você é muito nova, você tem uma vida ativa e tal, mas são sintomas físicos. Depois que você entende que você não tem nenhum problema físico, que aquilo não é... Você não vai morrer por causa daquilo, você começa a reconhecer que o seu problema é mental. Então, foi quando a chave, para mim, começou a virar. Quando eu comecei a praticar yoga, eu praticava num estúdio no centro da cidade, assim, mega raiz. Eu me lembro que eu era mais nova. A galera que estava lá era uma galera, sabe, bem mais velha, que levavam aquilo de uma outra maneira. E eu me lembro, era Hatha Yoga raiz mesmo. E o foco ali era meditação, era essa aquietação da mente, que hoje em dia, isso para mim, depois principalmente do curso de formação, você consegue entender, enxergar aquilo tudo. Mas eu sempre falo assim, né? Eu já tive alunos que falavam assim, Karine, eu não estou conseguindo, eu não sei respirar, eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu estou... E eu acho que o X da questão, principalmente para ansiedade, para insônia, para qualquer outro mal, assim, né? É a respiração. Então, quando eu aprendi a respirar para me acalmar internamente e começar, né, a aquietar um pouco essas flutuações mentais que eu tinha, aí que eu entendi o poder que eu tinha na minha mão e o poder que o yoga tinha me dado. Eu acho que, assim, resumidamente, foi isso que aconteceu. E então quando você estava na, que você diria que foi assim, talvez o puxão mais forte assim que disse assim, pô, eu acho que eu tenho que fazer uma formação assim, principalmente mais recentemente que te fez dar o passo, tipo, cara, eu tenho que fazer porque, sei lá, porque eu tenho que compartilhar isso com o mundo, eu tenho que é um chamado, é uma, né? O que para você soa como mais verdadeiro nesse sentido assim? Quando eu tive essa segunda crise de ansiedade, eu comecei a fazer muito retiro de yoga, muito, assim. Mas eram retiros mais urbanos, né? Eu não encarei viajar, passar dias. E aí aquilo começou já a me dar um clique. Eu falei assim, pô, minha vida foi tão transformada por causa da prática de yoga. Eu falei, cara, eu quero ensinar isso, porque eu quero compartilhar com as pessoas o que tinha acontecido comigo, sabe? Eu queria passar à frente toda a transformação que eu tinha passado, que eu comecei a passar quando eu tinha 20 anos de idade. E é assim, é um processo, não é... Se as pessoas acharem também que você vai começar o yoga, que todos os seus gatilhos mentais, todas as suas angústias, elas vão passar de um dia para a noite, não vai acontecer, sabe? É um processo mesmo. Eu sempre falo que o yoga é constância. Você tem que fazer todo dia para entender o que ele significa. E eu decidi nisso, assim. Eu falei, eu acho que foi um chamado, que ele já tinha rolado há um tempo atrás. E eu falei, eu vou encarar, porque... E quando eu pensei assim, eu vou lá mandar o raio do WhatsApp lá para o Bruno e para o Leandro, porque eu não posso perder essa oportunidade. Foi assim, tudo de um dia para a noite, sabe? Eu respirei fundo, falei, não, vai ser agora. E sempre com essa vontade de abrir um espaço para que as pessoas pudessem se reconhecer, se reencontrar de alguma forma. Como aconteceu comigo. Eu acho que foi basicamente isso, assim, de compartilhar mesmo. E hoje em dia hoje em dia eu me vejo mais como um instrumento. A minha cabeça é um pouco mais essa. Eu não sei quantas aulas eu vou dar, o que vai ser, porque eu vou estar gerindo um espaço, então também eu preciso ter outras responsabilidades, mas eu estou muito... Se você me perguntasse assim, qual o seu lugar, sabe, assim, nesse mundo agora? Qual o seu lugar no yoga agora? É esse, de ser um instrumento através do meu espaço e das parcerias que eu quero fazer e construir, para que as pessoas possam ter um local de reconexão de alguma forma. Eu sei que você é mó abatido, né? Vou, vou fazer yoga que eu quero me reconectar. Mas isso é real, acontece mesmo. Você consegue se reconectar. E mais importante,
o autoconhecimento que rola, assim, com o yoga, né? Isso é batido também. Mas eu sempre bato nessa tecla, assim, é muito bizarro, assim, você de repente sentir aquela chave virar e principalmente reconhecer todos os seus gatilhos, sabe? Assim, de ansiedade, de insônia ou de irritação. Não que eu não seja uma pessoa irritada, porque eu sou um pouco nervosa, muito questionadora, sou assim. Mas hoje em dia eu consigo parar um pouco, respirar, assim, por que eu tenho que falar isso ou por que eu tenho que fazer isso, sabe? Encontrar aquele seu lugar interno, assim, de paz mesmo, de silêncio. Falei demais. Não, não, é para isso mesmo. Eu acho interessante que 2020, na verdade, em particular, com sua continuação, né? 2020 parte 2, que foi 2021, veio para eu acho para meio que desafiar a gente, né? Veio para desafiar, porque eu acho que as coisas realmente elas elas são vistas como problemas, né? Mas realmente são problemas. Problemas é uma situação que vai de encontro a um desejo, né? Mas se a gente ou souber desapegar do desejo, ou souber como contornar a situação, ou usar aquela situação para crescer, não se torna um problema, né? Se torna um desafio. E a gente viu, na verdade, falando um pouco da gente, né, da nossa perspectiva, a gente foi pego no começo, né? Por exemplo, foi a primeira, e espero única realmente turma de formação que teve isso, que foi tipo, vamos fechar, realmente tudo a fechar, tudo fechado, quase 5 meses de quarentena aí, de lockdown, digamos, né? Foi. E particularmente sim, o lockdown para mim foi mega tranquilo, não tem problema nenhum. Há muitos anos que eu já aprendi a lidar com silêncio, com recolhimento, etc. Então, para mim, inclusive, foi uma benção. E foi tranquilo, mas para os cursos foi uma coisa um pouco desafiadora, porque como que a gente vai fazer, sendo que o certo era, a parte física não vai dar para fazer. Não tem É, substituto para o contato físico, para o toque, para o olho no olho, para a presença, é, etc. Mas, por outro lado, tem várias coisas que dá para passar à frente, né? Não é, poderia não ser exatamente o ideal, mas é 90%. E dá para sim. transmitir, né? Se tem hoje a gente tem essa possibilidade de estar aqui, por exemplo, conversando nós dois agora, mais 35, 40 pessoas aí flutuando vendo a gente, significa que as pessoas são capazes de ouvir, são capazes de absorver, são capazes de pensar, de considerar coisas. Então, falamos, cara, vamos passar essa parte mais mental, né, psicológica, etc, à frente e vamos deixar a parte física mais para o final, que há de dar tempo. E paciência, vai durar o tempo que durou. Vamos abrir mão desse hábito, porque normalmente duram 11 encontros, vamos fazer o que der. O que precisar, a gente faz para ter um bom resultado. E no fim, eu acho que na verdade teve um resultado muito bom, mas não só por a gente ter conseguido separar as coisas ali, mas porque as pessoas que estavam, né, vocês no caso, que estavam ali do outro lado, estavam realmente comprometidas em fazer e acontecer realmente, né? Usar o tempo de vocês legal, né? Quando foi possível se encontrar nos pequenos grupos, né? No lugar aberto, Foi. etc. Poder praticar, refletir, não sei o que, isso foi bem importante. E no final, na verdade, a gente ficou bem impressionado, né? Falou assim, nossa, que bicho será que vai dar depois de um ano e pouco É, de pandemia aí, quando começou a se encontrar de novo? Cara, o resultado, na verdade, estava muito bom. Mas nesse panorama, né, que você acha que foi mais desafiador para você nesse processo? Particularmente, sim, o que você sentiu mais desafiada, que tem a ver, ou de repente nem tem a ver assim com esse processo do lockdown e de tudo, porque pode ser uma insegurança só inicialmente sua, que só foi reforçada ou que apareceu, mas enfim, o que aparece para você quando você pensa nisso de poxa, acho que isso é muito difícil, ia ser bem legal se eu conseguisse, mas não sei se eu vou conseguir, parará, não sei, o que você pode dizer disso? você está falando da quando a gente parou, né? Do processo, pode ser relativo a isso, mas pode ser do curso como um todo. Às vezes a pessoa, por exemplo, entra com
entra com uma perspectiva que ela já sabe que para ela é terror e pânico se expor ali na frente, falar com as pessoas, etc. Para outras, a pessoa sente que é total e completamente inábil na parte de posturas, ela se sente uma pateta ali com 3 braços e, enfim, e não sei. Mas ou não, às vezes é tipo, realmente apareceu com o lockdown, realmente, falar, pô, realmente eu acho que vai dar ruim porque precisava estar vendo a galera, etc. Não sei, aí é mais com você. Isso é muito louco mesmo isso, assim, porque quando eu comecei o curso de formação, falei, a parte prática, tranquilo, né? Eu pratico há tanto tempo, vou tirar de letra. Então rolava aquela segurança, assim, idiota, né? Porque quando a gente começa mesmo e começa a ver ali no dia a dia que não é nada daquilo. O que eu travei uma batalha maior e que eu acho que o lockdown nessa parte foi super favorável à minha turma de formação, foi o estudo de Vedanta. Porque a gente se aprofundou de uma maneira, desculpem as próximas, né? Que a gente foi super privilegiado nesse aspecto do estudo teórico, né? A gente não passou por aquilo, a gente mergulhou muito. E aquilo me gerava um desconforto. Eu ficava ali numa guerra. Quando rolava assim, ó, sábado a gente vai fazer tatuaboda o dia inteiro. Eu falei, né? Ao mesmo tempo que aquilo tinha, o dia inteiro. Aí quando começava a aula, eu falei assim, como é necessário que esse estudo ocorra dessa forma. Ele não pode ser feito de outra forma. O estudo de Vedanta, ele te tira muito do lugar comum, né? Então, eu acho que na formação o que mais me deixou desconfortável foi essas coisas. Eu me lembro do Bruno falando assim: esse negócio não tem identificação com desejo. Eu tinha uma antipatia por aquilo enorme. Falei, poxa, a gente é movido a desejo, né? Eu tenho antipatia até hoje, assim, apesar de hoje já ter, já entender. Mas, então, assim, você começa a desmistificar tanta coisa que você trazia, com você tão enraizado. Quando a gente começou a parte prática, o estudo ainda de Vedanta estava muito latente em todos nós. A gente fez grupo de estudos, isso é muito importante, assim. As pessoas têm que ter, os futuros alunos, né, tem que ter na cabeça. Olha, eu já dando conselho, me sentindo. É. Tem que ter, tem que ter na cabeça que sem a disciplina de estudo, seja ele da parte teórica ou da parte prática, nada acontece. Você vai fazer a formação, é igual uma autoescola. Você vai aprender ali, você vai aprender a passar na prova, mas só com a prática você vai aprender a dirigir. E eu costumo falar que o yoga é a mesma coisa. A gente aprendeu a passar na prova, mas é o dia a dia de estudo, de disciplina nossa que vai fazer aquilo sair do dia a dia. Quando a gente foi para a parte prática, eu me lembro que foi aqui em casa, a nossa primeira aula. Ainda teve isso, né? A gente ficou um tempo aqui em casa, que eu achava ótimo, fantástico. É, cara, eu me lembro assim que eu fiquei tão irritada com o Bruno naquele dia. Por quê? Porque eu achava que estava tudo garantido. Falei, parte prática mole, né? Todo mundo aqui. E a gente conversava e estava todo mundo assim, meio que seguro. Guerreiro 1, Guerreiro 2, né? Quem não sabe e tal. E quando começa a vir o seu joelho, o seu braço, a sua cervical, aí o que aconteceu? Eu descobri que são tantas coisas. E eu me lembro que você sempre falava, né? Qual é o primeiro lugar que a gente tem que corrigir? Eu sempre pensava que era o braço. E aí eu descobri que são os pés, são a nossa base. E engraçado o quê? Quando a gente descobre isso, eu pelo menos fiz um paralelo que eu precisava consertar a minha base, não só o meu pé, ele tinha que estar alinhado, mas aquilo significava a minha base fora do meu tapete. E aí você consegue sempre linkar, assim, por que é tão importante alinhar a base na parte dos asanas? Porque aquilo é importante na sua vida. Se você não tiver uma base bem fundamentada, já era.
você não se mantém de pé. Então, eu acho que o que foi para mim mais difícil, e ao mesmo tempo eu agradeço muito a pandemia, porque a gente se manteve um tempo, mas, né, foi isso. Primeiro, o grupo que a gente formou. Eu me lembro que no primeiro dia de aula eu já fiz um grupo de WhatsApp, não sei o quê, e a gente começou a trocar, e acabou que começou. Hoje em dia, tem uns 5 grupos de WhatsApp com as mesmas pessoas da formação. Isso é muito importante, de você realizar aquelas trocas das suas inseguranças, sabe? Lógico que tinha um grupo só dos alunos para a gente poder falar de vocês, né? Quando vocês eram muito carrascos e tal. Mas eu acho que a pandemia ela foi benéfica para mim nesse aspecto. Eu pude lidar, eu me lembro que eu entrei muito segura, porque eu já tinha uma prática mais consolidada, e eu era praticante de Ashtanga, então quem pratica Ashtanga, né, vai dar aula de Hatha Yoga mole, não tem. E, cara, assim, não tem nada disso, é muito louco. Lidar com esse desconforto, para mim, foi complicado. Ainda bem que consegui. Porque cara, é um mega processo, na verdade, né? E, na verdade, uma das dificuldades de... E, às vezes, acontece isso, né? Ano passado também aconteceu, com a outra turma que veio depois, né? A galera muito analítica, às vezes, bate de frente com um aspecto mais orgânico, assim, que o curso tem que ter, enquanto processo mesmo, que fala com pessoas, né, que vão levar do ponto A até o ponto B que elas precisam estar. E teve ano passado realmente um conflito, assim, eu não acho particularmente ruim, assim, nem a pessoa, muito menos a opinião dela, porque isso realmente não casa, entendeu? É tipo um virginiano certinho e morar com um peixe largadão. Não vai acontecer. Vai ter conflito, e tudo bem. É melhor reconhecer logo isso e deixar de lado. E aí a pessoa que é muito analítica, ela fica, né, começa a questionar, não, calma, mas aí estou vendo aqui o programa, e aí o programa tem tantas coisas, e a carga horária, tanta coisa, parará, como é que vai cumprir, não sei o quê. Falei, olha só, meu amigo, o negócio é o seguinte. Esse programa é tipo um indicador. Porque eu não posso me ater a ele a ferro e fogo, senão vai acontecer o seguinte. Está dizendo ali, 8 horas de anatomia ligada ao Hatha Yoga. E aí, acabadas as 8 horas, eu não vou dar mais. Isso significa que, mesmo se eu ouvir que a turma tem necessidade, aquelas 8 horas acabaram e eu não vou dar mais. E qualquer pergunta, qualquer necessidade, tipo assim, infelizmente não poderá ser dado, porque segundo o nosso programa, isso acabou, esse carga horária já era, e se você não absorveu, deve ser porque você não estudou, porque a carga horária é suprema, e você vai catar coquinho e estudar por conta própria, entendeu? Então não pode. O programa ele é móvel. Ele tem que abraçar as condições das pessoas. Se a parte física está horrível, vamos focar mais na parte física. Se a parte de composição de plano de aula, se a parte de anatomia, se está horrível isso, vamos focar nisso. Então, ele é um programa móvel. Ele tem que ser um indicador, na verdade. Aquilo tudo que está lá é um indicador do que provavelmente vai acontecer. Mas talvez não aconteça. Algumas coisas vão ter que sair, outras coisas vão ter que entrar, algumas partes vão enfraquecer, outras partes vão reforçar, para poder levar essa pessoa que estava aqui com um objetivo em mente, para ela poder realmente chegar no final e dizer, pô, consegui. Foi um ano que eu me dediquei, um valor que eu me dediquei, que eu dispus, e no fim das contas, eu vim e obtive o que eu vim buscar. E na verdade, é isso que né? Dar uma coisa e a pessoa, né, fica satisfeita com isso. Não, mas não era isso que eu vim buscar. Então, na verdade, a pessoa tem que ter um pouco de entrega também para esse processo, principalmente tendo uma confiança, na verdade, uma confiança. E, na verdade, eu tive... Essa pessoa agitou tanto a galera que eu tive que entrar numa live com os alunos, né, com a galera do Motim, e falar, cara, vocês estão enlouquecendo, entendeu? Vocês estão tentando ditar as regras só. Já passaram mais de 500 pessoas por esse troço. Eu sei o que eu estou fazendo. O Bruno sabe o que está fazendo. Então, assim, não é o nosso primeiro rodeio. A gente sabe o que está fazendo. Então,
olha só, você tem duas opções. Você confia no processo e fica, ou você acha que não vai funcionar e sai. Eu não tem muito mais a dizer do que isso, porque não tem, né? Tem o que dizer. E nesse sentido, é, você... Bom, na verdade, acho que sim, né? Você está abrindo um estúdio, mas acho que você conseguiu o que você estava procurando, né? O que você foi buscar, acho que você levou com você, né? O que você acha? Trouxe, eu trouxe. Leandro, assim, eu me lembro que eu estava fazendo uma massagem Abhyanga quando a minha terapeuta védica, a gente estava conversando, a Patrícia, ela, Cacá, você tem que fazer a formação do Leandro Castelo Branco e do Bruno Jones. E eu nunca tinha escutado falar de vocês. Porque eles estudam Vedanta, você está precisando se aprofundar e tal. Eu já estava com muitos questionamentos do meu ser, que ela viu nesse, né, isso assim, ó, vai estudar Vedanta. Ela nem falou assim de vai estudar asana, nada disso. Eu fui mesmo por causa da Vedanta, né, do estudo de Vedanta. Quando eu fui me desarmando um pouco, eu me lembro que eu tive vários no nosso último dia, no dia da entrega dos certificados, né, dos diplomas. Eu me lembro que eu falei, né, para o Bruno que ele tinha me tirado muito do meu lugar comum, e como eu recebi aquilo ruim no começo, e como eu enxergava como aquilo tinha sido transformador para mim. Eu lembro quando eu dei a minha primeira aula aqui, né, uns para os outros, e o Bruno mandou eu fazer uma coisa e eu coloquei um outro asana. Ele, por que você colocou esse asana? Eu falei, porque eu quis. Não posso? Ele, não pode. Mas eu quero entender, eu quero que você me fale o porquê. E aí eu me lembro que acabou, ele foi embora e tal. Eu falei, porra, Bruno é muito chato, não sei o quê, nananã. Prefiro o Leandro. Eu rolou um motinho assim, meu na época. Também, não, prefiro o Leandro, gosto da aula do Leandro, não sei o quê. Ainda tinha aquela identificação de ser astangueiro também, professor de astanga. E eu me lembro que depois eu fiquei pensando assim, por que é tão difícil para a gente ou seguir o que está sendo feito, e eu acho que foi o que aconteceu. Eu recebi mal ali ele falando que eu tinha que fazer e que eu tinha que entender que naquele momento era o certo, então eu queria inventar uma outra coisa. Isso tudo me fez amadurecer tanto para eu chegar hoje aqui onde eu estou. Né? Minha vontade sempre foi abrir um estúdio. Eu entrei na formação, assim, eu vou dar aula e eu vou abrir um estúdio. Assim, a minha meta é essa. E eu trabalhei a minha formação em conjunto com esse meu foco, assim. Então, para mim, trabalhar o ego, eu acho que a palavra é até essa. Foi muito puxado, né? De você tentar se desvencilhar disso, não deixar que essas armadilhas te derrubassem, me derrubassem de alguma forma, assim. Então, chegar aqui agora, eu chego muito mais fortalecida do que a Karine que chegou lá em 8 de fevereiro de 2020, né? Que eu achava que eu era uma Karine mega fortalecida. Eu achava que eu estava ali para estudar Vedanta e que a parte de asanas para mim já estava no papo, que eu já era praticante há muito tempo. E muito louco também, né, que hoje em dia, ainda mais com o Instagram, eu já me vi também me cobrando um pouco disso, né, de asanas perfeitos, de aquela flexibilidade incrível. Hoje em dia eu respeito muito mais o meu corpo. Descobri no meio tempo uma lesão no quadril que me fez também comecei a ter outra mentalidade do meu corpo e de como trabalhar com o corpo das pessoas. Esse respeito era uma coisa que eu não tinha. Então eu chego aqui com uma visão do que eu sou e do que eu posso transmitir para outras pessoas, sabe? Muitas pessoas entram no yoga procurando fotos para o Instagram, sabe? Assim, eu quero aprender a fazer xixaça, eu quero aprender a fazer, sabe? Assim, Pincha Mayurasana.
Eu já me peguei também. Vou botar uma fotinho no Instagram aí com uma... Infelizmente, são as fotos que dão mais curtidas. As pessoas ainda têm essa mentalidade. Eu acho que o que eu quero agora é trazer essa responsabilidade, sabe? Que as pessoas entendam que eu posso praticar um yoga, eu posso ter uma prática de asanas muito bem fundamentada sem eu fazer uma invertida. Apesar de todo mundo gostar, eu adoro, acho uma delícia. E vejo realmente os benefícios dela. Mas não é todo mundo que pode. Aconteceu alguma coisa aqui com o meu volume, eu acho. Deu um ruidão. E é isso, assim, sabe? Essa responsabilidade, essa visão responsável que antes eu não tinha. Acho que você travou. Não, eu estava tentando ajeitar aqui, não sei o que eu fiz aqui, mas enfim. Mas eu acho, isso, sabe? Eu acho que todo mundo que chega numa próxima formação tem que ter essa cabeça de ter essa responsabilidade de lidar com o corpo dos outros, sabe? E principalmente com o emocional. A gente acha que não, a gente é bom, né? Ter todo mundo bem claro que o professor de yoga não é psicólogo. Que a gente não está ali para aconselhar sentimentalmente ninguém. Era uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer também. Engraçado, né? Assim, se alguém vinha me ensinar, já aconteceu. No começo, eu tive um para-raio assim, de uma galera bem quebrada emocionalmente. E eu me sentia assim, eu falei, é agora que eu vou curar essas pessoas, né? E, pô, que roubada, não é nada disso, né? É você ensinando que você não ensina, você mostra o caminho e aquela pessoa faz aquele mergulho. De novo, falei pra caramba. Mas é isso, assim, eu chego aqui agora, abrindo meu estúdio, realizando esse sonho, muito mais fortalecida do que qual é o meu comprometimento, do que eu aprendi com a minha formação, do que eu aprendi como praticante, e a gente é aluno para sempre, tá? Não é porque eu fiz uma formação, não é porque eu estou abrindo um estúdio, que agora eu estou no topo lá. Não é. Então, assim, eu tenho o maior respeito por todos os meus professores, e eu sou aluna, sabe? E nunca quero deixar de perder essa humildade de continuar sendo aluna para o resto da vida. É o que eu desejo mesmo, que todo mundo aí que entre nas futuras formações de vocês tenha isso bem firme na cabeça. Não acaba o nosso estudo, o nosso... Pô, tem uma mosca aqui, pentelha. Ela não acaba no dia que vocês dão certificado para a gente e a gente se abraça, faz a cerimônia de encerramento. Aquilo ali é o primeiro passo. Eu não digo nem que é no primeiro dia de aula, não. É ali. Ali é o primeiro degrau. Porque é dali que você vai fazer o que você se propôs. E é a responsabilidade nossa também de passar o que a gente aprendeu. Eu acho que é continuar o legado de vocês também, né? Até rola uma pressão. Ou seja, se a gente fizer merda, caramba. Vamos continuar todo mundo aí. Eu sempre falo assim, praticando o que a gente ensina. É o principal. Isso, com certeza. Com certeza. Eu acho que uma das dificuldades do processo é quando a pessoa tem umas ideias muito arraigadas, né? Isso que às vezes a galera pergunta assim no começo, né? Poxa, mas se eu não souber nada, se eu posso entrar, posso fazer um curso? Eu falei, olha, principalmente pode. E quando você não sabe nada, você não resiste, você não está apegada a ideias, né? Porque tem que ser assim, porque eu ouvi falar, e aí já é... E é uma coisa meio absurda, né? Se for parar para pensar, porque a gente se prende a várias opiniões que são... Elas não têm mínimo embasamento, é só você falar, não, mas como é que você ouviu? A pessoa nem lembra mais quem falou, não sabe mais quem foi, não sabe mais se leu, e se leu não sabe onde foi. Tipo, um negócio, né, da vida. Eu acho que as pessoas que resistem mais são as que têm experiências mais conturbadas assim no processo, porque
realmente sacode muito as coisas, né, que a gente acreditava, mas eu passei a vida pensando isso, aquilo, etc. Essas são as principais noções que tem que ir embora, mas elas não vão, porque a pessoa não quer se desvencilhar delas, na verdade. E isso dá uma balançada no processo lá. E eu acho que é uma das principais. E eu acho que, na verdade, isso que é a vantagem, a outra vantagem de ter tempo justamente para fazer. Porque se fosse um intensivo, é difícil, né? Porque quando você começa a considerar a validade daquilo que você tinha rejeitado, já acabou tudo, já foi, passou. Aí você fica lá sozinho pensando, pô, mas não, mas realmente eu queria falar com alguém sobre isso, não dá. Por quê? Porque já foi todo mundo embora, já juntou ali as 3 semanas, já foi todo mundo para casa e agora está sozinho em casa, tem que ligar para o teu colega lá que provavelmente está pirando igual. Né? Vamos aqui arrumar o WhatsApp do professor aqui de algum jeito, porque está difícil. Mas eu não tem muito outro jeito não, na verdade. São 2 formatos que eu acho que não tem muita condição, assim, é o melhor do que sobrou, né? Quando não tem jeito, vá lá, mas que é online, tudo, né? E intensivo tudo. Muito complicado, porque é muita coisa para bater fundo assim na pessoa e ela finalmente, né, quando ela começa a botar isso em prática, quando ela começa a considerar que não é assim, é assado, quando começa aí o tempo passa, o tempo vai, a gente fala, né, ó, que é bom, aproveita, ouve, porque vai dar tempo de pirar, vai dar tempo de despirar, vai dar tempo de rejeitar, vai dar tempo de discutir e ainda assim tem tempo para no final chegar numa síntese tua aí de como que isso pode ser pertinente ou não para a tua vida hoje e tal. E aliás, o que você diria assim? Não sei se é uma coisa, mas se tivesse uma coisa ou um punhado de coisas, o que você diria que fez mais diferença para você nesse tempo de aprofundamento que você tirou para si? O que você diria que fez uma bruta diferença, assim, ou que fez mais diferença, ou um conjunto de coisas que fez diferença para você? Te vem alguma coisa à mente? Me vem. Eu acho que esse tempo, né, de estudo, principalmente, que nós todos passamos juntos e que aprendemos muito juntos uns com os outros, sempre abertos, né? Nós, como alunos, e vocês também como professores, essa troca muito genuína foi cada vez mais assim, mexendo comigo, me transformando numa pessoa mais paciente, sabe? Ou com um olhar para o outro mais paciente, mais generosa, não tão crítica. Cara, eu era uma pessoa muito crítica, assim, com os outros. Não faz isso, mas tinha que fazer aquilo, não sei o quê. Então, assim, eu comecei a entender que cada um tem um processo e que eles são totalmente diferentes do meu. Né? Essa cobrança, assim, eu tinha uma cobrança comigo e uma cobrança externa, porque eu achava que aquela pessoa, ela tinha que agir comigo exatamente como a minha cabeça queria. Então, eu acho que foi o que foi mais, assim, transformador. Esses 5 meses que a gente passou tendo aula de Vedanta online, que foi fantástico. Eu fiquei 5 meses sem ir na terapia. Eu faço terapia e indico para todo mundo, já tá, gente? Terapia não é yoga. E o estudo de Vedanta, ele deixa tão claro para você, assim, o conhecimento nosso, do nosso íntimo, de uma maneira tão sensacional. Eu consegui ali enxergar tantas coisas e reconhecer gatilhos em mim tão potentes, sabe? A gente vai encontrando uma potência mesmo, acho que é isso, a palavra é essa. Eu acho que eu comecei a me sentir, deixar que essa potência, ela ressurgisse de alguma forma e que conseguisse andar com ela de mão dada, sabe? As pessoas que convivem comigo hoje em dia, eu botei até um textinho no meu Instagram que eu estava muito ansiosa para essa carinha aparecer. E é isso. A formação, a nossa turma, ela fez isso por mim, né? Não foi só, foi toda essa troca, o que a gente construiu. Foi muito importante, assim, eu me sinto muito honrada, né? Nem sortuda, né? Porque não tem essa, assim. Me sinto honrada de ter tido a humildade de reconhecer todas as minhas falhas como pessoa, intimamente,
né? Isso é mais importante. Não reconhecer, a gente diz, não, eu erro, não sei o quê. Não, reconhece internamente, que aí o externamente vai acontecer. E eu acho que é isso, assim, é muito forte. Quando você se propõe a fazer uma imersão pessoal, que foi o que aconteceu comigo, junto com a formação, porque veio tudo junto. Eu vim de um momento de quarentena intensa, em casa, só sendo mãe, e só ser mãe é brabo pra caramba, assim, o negócio é punk, então, de não se reconhecer, né? Quem é você? Quem sou eu como indivíduo, como pessoa? Quais são as opiniões que eu tenho? Eu acho que eu nem tinha mais opinião, assim, sobre nada. Eu seguia meio, assim, um protocolo. Então, isso tudo para mim veio de uma forma muito potente, entendeu? E eu acho que é o que eu trago, que eu trouxe, e eu espero que é o que eu leve também, que eu consiga compartilhar. É isso. Ah, legal. Poxa, obrigado por compartilhar aí suas coisas com a gente aí. Vocês têm uma mensagem para a galera aí. Fala para o pessoal onde é que vai ser teu estúdio aí, pelo menos. Pois é, galera, o meu estúdio, ainda estamos em fase de obras e aquela fase legal pra caramba, né? Vai ser no Itangá, no Espaço Itangá, na Barra da Tijuca. É um local delicioso, super maravilhoso, assim, estou fazendo com todo o amor e entusiasmo esse espaço. Em breve estaremos inaugurando. Até sonhei, tá? Que estava você e o Bruno lá, a gente estava fazendo uma cerimônia de abertura. E espero que esse encontro também aconteça, que possamos reunir vocês dois, todo mundo da nossa turma, muito convidados, que a gente consiga aí juntar todas as nossas potências, das nossas forças e parcerias aí futura, aberta para tudo. Irado. Muito bom. Obrigado aí por estar comigo aí esse tempo. Obrigado, pessoal, que assistiu aí. Vai ficar gravado. Depois fazendo pergunta. Fica gravado. Vai ficar gravado. Tá lá. Todos os lives estão gravados lá. E também posso disponibilizar para você, se você quiser baixar no Drive lá, para você ter também no seu canal. Ah, valeu, quero, cara. Você tem uma fã aqui, que eu não sei quem é essa. Tá aqui, Katki. Não sei. Tem uma fã aqui, estava falando com você direto aqui. Depois você pode mandar uma mensagem. Deve ser uma amiga sua ou aluna sua. Eu estava muito animada aqui na nossa live. Aqui. Então, valeu, gente. Até breve. Obrigado, mãe, Karine. Até mais. Valeu, estaremos lá. Beijo. Aviso da inauguração, estaremos lá. Beijão. Com certeza. Beijo. Até mais.